Shalom, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Juliana e eu queria deixar uma palavra para o coração de vocês que se encontra no livro de Isaías, no capítulo 51, que diz: Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer, nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Amém? Aqui no livro de Isaías, no capítulo 53, né? Ainda não tinha vindo Jesus Cristo, né? Ainda não tinha nascido o nosso Rei, nosso Redentor. E Isaías, ele já profetizava sobre a vinda de Jesus. Jesus era um homem que ninguém dava nada para ele. Ele era desprezado. Ele não tinha aparência nenhuma. Ele era de uma família humilde, de uma família pobre naquela época, né? Seu pai era carpinteiro, sua mãe, né, uma dona de casa ali, foi escolhida pelo Senhor, né, para vir ao mundo, né, o Filho de Deus, vir até a nós, Jesus Cristo. Amém? Então, ele era desprezado. E muitas vezes na nossa caminhada, irmãos, na nossa vida, nós somos desprezados, nós somos caluniados, né? Muitas vezes as pessoas não dão valor a nós. E a gente começa a murmurar, e a gente começa a reclamar, e a gente começa a se sentir menosprezado, se sentir menos. Mas Jesus passou por isso também, né? Você pode dizer, mas ele era Jesus, ele era o Filho de Deus, mas ele veio ao mundo em carne e osso como nós, seres humanos, né? E ele, aqui na terra, ele foi desprezado, ele não abriu a boca, irmãos. Ele não abriu a boca para reclamar de nada. Ele foi perseguido, foi maltratado, foi humilhado. Mas ele venceu a morte, né? E aqui nesse capítulo mais adiante, eu não vou ler tudo porque é muito grande. Mas se vocês quiserem ler aí na sua casa, né, no seu trabalho, onde você estiver, se encontra no livro de Isaías 53, aliás, perdão. E está falando da vinda de Jesus Cristo, né? Quando ele veio ao mundo em carne e osso, né, para salvar a nossa vida. E aqui nesse capítulo está falando que ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então nós temos que crer, né, que mesmo ao desprezo, mesmo você sendo caluniado, desprezado, que você vai ter vitória, você vai vencer como Jesus venceu. Ele falou na tua palavra, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus, ele venceu todas as coisas, ele foi tentado ali pelo diabo no deserto. Ele foi caluniado, ele foi vendido, ele foi cuspiram na face dele, irmãos. E ele era um homem puro, um homem que não tinha maldade. Ele era o nosso Salvador, né? Por mais que as pessoas ali não quisessem aceitar que ele era o Messias, ele foi um grande curador na época, ele foi um grande médico, ele curou enfermos, ele salvou muitas vidas e as pessoas não deram valor a isso. Talvez nessa tarde, nesse dia de hoje, né, você talvez esteja sendo desprezado por causa da palavra de Deus, por você ser servo de Deus. Talvez você esteja sendo humilhado, até mesmo pelos seus familiares, seus amigos, no trabalho. Muitas pessoas não aceitam que a gente é evangélico, que a gente é cristão.
né? A gente é motivo de chacota porque a gente não frequenta um bar, porque a gente não toma bebida alcoólica, porque a gente não escuta certo tipo de música, né? Mas isso é para a glória e honra do nosso Senhor Deus, do nosso Senhor Jesus. Por quê? A palavra do Senhor fala que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Se nós queremos ser amigos de Deus, não podemos nos conformar com esse mundo, né? Mas a gente tem que transformar o mundo, transformar as pessoas em nossa volta. Mas como isso? Obedecendo às leis de Deus, né? Sendo amoroso, sendo compreensivo, não murmurando, não falando palavras que não agradam ao Senhor. Se estão te diminuindo, se estão desprezando você, não se importa com isso. Não vai querer discutir, bater boca. Deixa que o tempo vai mostrar para essas pessoas quem é você. O tempo vai mostrar para essas pessoas que Deus honrou a sua vida, que verdadeiramente você é um homem, uma mulher de Deus, né? Foi assim na vida de Jesus. Jesus, ele foi humilhado, sim, foi pisado, maltratado, mas todos viram que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Tanto é que quando ele estava ali, preso naquela cruz, naquele madeiro, né? O próprio centurião ali, que ajudou, né, na crucificação, ele viu, né, e disse com as suas próprias palavras, né, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Todos vão ver quem é você, que verdadeiramente Deus é na sua vida. Deus, ele vai te honrar. Deus, ele vai te dar riquezas, ele vai te dar honra. Não para você se sentir mais do que todo mundo, não para você se sentir eu sou grande, eu sou a tal, mas para você sentir que você é realmente filho de Deus e que Deus honra. A palavra de Deus fala que ele dá honra aos humildes, né? E quem é soberbo, ele abate. Então não seja soberbo, seja humilde. Continue aí na sua caminhada, mesmo que você talvez não frequente uma religião. Aqui a gente, né, eu não estou falando de uma religião, eu estou falando de Jesus Cristo. A palavra do Senhor fala: ide a todo mundo e pregai o evangelho. E aquele que crer e for batizado será salvo. Então, Jesus não fala assim, vai para aquela religião, para aquela outra, aquela placa de igreja, aquela outra. Não. No céu não vai ter isso, não vai ter uma denominação lá, né? Vai ter uma porta do céu para entrar, irmãos. E eu vejo muito, né, em toda essa caminhada de vida que eu tenho visto assim muito que muitas pessoas, elas frequentam uma certa denominação, uma certa religião, e ela desfaz de outras pessoas, porque não frequenta a mesma denominação que você, mas o mesmo Deus, só há um Deus que é onipotente, que é onipresente, que ele está em todos os lugares, a todos os momentos, né? Só há um Deus e só há um céu lá, né? A Bíblia fala que aquele que despreza o teu próximo é falta de juízo, irmãos. Não tem juízo. Por quê? Porque como você vai falar que você ama a Deus se você não ama o seu próprio irmão, que você não vê a Deus, né? Mas você vê o teu próximo e você não está amando, você não está respeitando. Então, como que a gente vai falar assim, eu amo meu próximo, mas eu não quero conversa com ele não é da mesma igreja que ele não é da mesma religião. Não importa, irmãos. Não importa a religião que é a pessoa, você tem que amar, respeitar. E ao invés de desprezar, você tem que levar a palavra para ele. Uma palavra de conforto. Muitas vezes a pessoa, ela está precisando de uma palavra de conforto sua, né? Um abraço, tipo assim, eu posso te ajudar em alguma coisa, né? Vamos orar, vai dar tudo certo.
né? Deus é contigo, Jesus ele te ama. É essas palavras que tem que sair da nossa boca, irmãos. Palavras de conforto, de sabedoria, né? Muitas vezes não, é real o que está acontecendo. Tem pessoas morrendo, irmãos, morrendo, né? O mal do século hoje em dia é a depressão, a ansiedade, muitos afazeres, a vida das pessoas está cada vez mais corrida, né? Muita coisa para fazer, é estudo, é casa, trabalho, filhos, esposa, marido, né? Igreja, esporte. As pessoas querem fazer tanta coisa que elas sabem que não dão conta, só que elas vão automaticamente, né? Acorda, vai trabalhar, volta, toma seu banho e assim vai. E as pessoas não param um minuto para perguntar, não param um minuto assim para reflexão. Quem sou eu? Quem é Deus na minha vida? O que eu posso fazer para o Senhor? Quem eu posso ajudar? Talvez um amigo, um vizinho, um parente. Né? Se não mora perto de você, dá uma ligadinha, fala: oi, como que você está? Você está bem? Às vezes a pessoa está solitária, precisando de uma palavra de conforto. Então, vamos ser exemplo. A palavra do Senhor, ela fala que nós somos o sal. Quando você vai fazer comida aí na sua casa, né? Eu adoro cozinhar, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de cozinhar. E eu não sei fazer tudo, não sou aquela cozinheira, mas eu tento, né? E eu percebo às vezes que eu coloco muito sal ou coloco pouco sal. E tem que ter então a medida certa do sal ali na comida. Porque senão estraga, ou fica sem sal, ou fica muito salgado e as pessoas não vão gostar. Então que nós sejamos o sal do mundo, sal da terra. Jesus ele fez essa parábola, né, essa comparação. Porque o mundo está precisando, irmãos, de pessoas como eu e como você. Não fica achando que você não é merecedor de falar da palavra de Deus, porque todos nós somos pecadores. Se Deus tem tocado no seu coração para levar a palavra dele, não importa onde, como, na sua simplicidade, se você tem dinheiro, se você não tem. O importante é que você tem voz, você tem vida, você tem os seus lábios, né? Se você não conhece ali a passagem de Moisés, Moisés também falou para Deus, né, que ele não sabia falar, ele era meio gago ali, meio tímido, e ele já tinha matado um homem, né? Mas Deus olhou para ele e falou assim: quem fez a boca? E quem fez os ouvidos? Não foi eu, o Senhor? Deus que fez nossos lábios, irmãos. Deus que nos deu a voz, que nos deu a vida. Ali no livro de Jeremias fala que o Senhor, ele nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Então ele conhece toda a sua trajetória. Ele conhece desde no dia do seu nascimento até o dia de hoje, não importa a idade que você tem. Deus conhece você, sabe o que você tem medo, sabe os seus pecados, sabe as suas falhas. Deus, ele sabe tudo sobre você e mesmo assim ele te escolheu, porque Deus, ele nos ama, irmãos. Ele ama a gente de tal maneira que não tem como explicar, né, o amor de Deus. Porque a gente é falha, a gente é pecador, toda hora a gente peca, a gente é falha, irmãos, não tem como, a gente já nasceu no pecado. Mas esquece isso, o importante é que você quer ser a diferença, que você quer levar a palavra do Senhor. Então leva a palavra do Senhor, seja através do YouTube, do WhatsApp, seja no teu trabalho, na rua da tua casa, na faculdade, não importa o lugar, né? Você não precisa ficar ali também. Você não precisa ficar ali também toda hora, todo momento falando de Deus, porque somente com o exemplo, o seu exemplo de amor,
o seu exemplo de carisma com as outras pessoas, né? Vai fazer com que as pessoas se sintam bem de estar ali com você e vai ver que você é uma pessoa boa. E sem você falar palavra alguma, as pessoas vão reconhecer que Deus é na sua vida, que você é abençoado. Então não tenha medo. Faça como Josué, né? Mesmo com medo ele foi. E Deus falou ali para ele, né? Para ele não temer. Ser forte e corajoso que eu vou estar contigo. Amém? Quero deixar essa palavra para reflexão de vocês. Se Deus falou contigo em algum momento desse vídeo, dessa mensagem, comenta, se você quiser comentar. Se você também não quiser comentar, fica à vontade. Amém? O que eu senti da parte de Deus, que Deus tocou no meu coração para falar, eu falei. Que você fique com Deus e shalom.